Nós estamos no mês de Adar I do ano de 5.784 e eu estou falando sobre as características deste mês. E este mês ele possui uma letra de expressão do alfabeto hebraico e eu falei no vídeo passado sobre a letra Kuf. Agora eu vou estar falando sobre a sorte deste mês, né? Porque os judeus eles acreditam e têm como conhecimento algo que Deus disse na Gênese, que Deus ele separou o sol, a lua para tempos e estações específicos e as estrelas, as constelações. E a constelação a qual a sorte neste tempo é a constelação de Dagim, a constelação de peixes. E as características desta constelação de peixes está relacionado às almas, né? Jesus, ele faz uma associação, Yeshua, né, ali com seus discípulos, ele diz que ele faria deles pescadores de almas, né? Fazendo uma alusão a uma pesca, né? As almas são os peixes são as almas. Algo interessante que eu vivi neste tempo, né, do ano 5.784, é que eu fiz uma viagem para Paraty e nos primeiros dias do mês de fevereiro, né, lá acontece algo, uma festa, né, a uma entidade chamada Iemonjá. Iemonjá, o significado, né, do nome, que outros também pronunciam como Iemanjá, significa mãe de almas cujas almas são peixes. Interessante, né? É uma entidade em que é mãe de peixes. É uma outra forma de falar, né? De expressar esta realidade figurativa do que o peixe pode significar. Então são almas, né? Esse é um tempo de ganhar almas, o que eu posso assim dizer, posso assim expressar. É um tempo oportuno para ganhar-se almas. É um tempo em que aqui no Brasil tem se comemorado uma festa, né? Que eles exaltam a carne, o carnaval, né? Assim são as almas dos filhos de Israel. Peixes, né? São ocultados pelas águas da sabedoria. Pois é, existe, né, uma certa ocultação também, ao se tratar de uma outra forma, né, sobre aquelas almas que já foram salvas, né? Que elas estão ocultadas em Deus, ocultadas pela palavra, né, pelo mar, que é da sabedoria, a palavra de sabedoria. Então, Deus, ele oculta, ele guarda aqueles que são seus. Aquele que possa atrapalhar minha sorte nesse mês poderá ser minha preocupação pelo ganho material. Então, eu devo descansar e confiar em Deus. E existe essa questão também, né? Eu fiz algumas anotações aqui ao fazer este estudo, é que existe uma condição, algo que eu preciso fazer. Então, o que cabe a mim é descansar e confiar nele, em Deus, né? Confiar na divindade, confiar na paternidade, maternidade de Deus até. Porque Deus, ele é pai, ele também é mãe. Não sei se vocês já viram, né, o filme A Cabana. É um filme que expressa esta realidade sobre a divindade, sobre até mesmo a Trindade. E engraçado até que nesta cidade em que viajei, existe um vilarejo chamado Trindade. E é interessante isso, porque um aspecto da Trindade é a questão de ser o Pai,
o Filho, que é a expressão exata do Pai, né? Que é Yeshua, Hamashia, né? Jesus, e o Espírito Santo, que é uma expressão mais feminina sobre a divindade, né? É aquele que dá consolo, aquele que consola, né? Então, ele é a mãe, ele possui esta característica maternal. Aí eu falo aqui sobre uma característica espiritual, uma inteligência espiritual chamada Binar, né? Que significa compreensão e entendimento, que é um dos dons do Espírito Santo, né? Então, é algo bastante característico, porque esta expressão, esta inteligência espiritual nos permite a discernir os espíritos, a discernir a alma humana, a discernir, a fazer distinção, diferença sobre as coisas espirituais. Então, eu vou estar dando continuidade sobre o assunto, né? Fazendo questão sobre o fato de que a sorte, né? O que está conectado a este mês é a constelação de Peixes, né? No mês passado foi a constelação de Aquário, uma constelação que está associada ao elemento ar, né? Ou seja, ao espaço em si, em que precisa ser ocupado. E neste mês a constelação de Peixes, que está relacionado, né, às águas, ou seja, o mundo, o lugar em que se é necessário tomar posse de vidas, de pessoas para o reino, falar sobre o reino. E é desta forma, através desses vídeos que eu tenho falado, através do ensino em que me foi confiado, né? Existem 5 dons ministeriais e um deles é o dom de mestre. E mestre é muito mais do que aquele que ensina, é aquele que aprende através do que, pela prática, sobre o que ele ensina, né? E a tribo deste mês, a tribo de conexão, é a tribo de Naphtali, que no hebraico original é Nofteli, que se tem por tradução doçura é para mim, né? A Naphtali é uma tribo que tem por associação a árvore da videira, e a direção do Purim tem como objetivo atingir o nível da cabeça desconhecida, ou seja, se revelar. E agora eu vou estar falando também, né, sobre essa tribo, a tribo de Naphtali, né? O júbilo ao nível de Naphtali está expresso na palavra profética que foi proferida para ele, né, para essa tribo. Quando, né, Israel, né, Jacó, ele, antes de morrer, ele abençoou os seus filhos. Ele falou a Naphtali da seguinte forma: Naphtali é gazela de palavras formosas, né, de palavras eloquentes. Então, isso está relacionado a uma boa comunicação, a uma capacidade espiritual que está ligada à fala, ao fôlego, ao espírito, enfim, ao rua de Deus, né? E a autoridade do que se fala, né? É um comunicador. Naphtali é um comunicador. Então provoca júbilo, riso aos ouvidos de todos que escutam. Naphtali tem a sua vontade satisfeita, que do hebraico, que é Seva Ratzon, vontade na dimensão interior do Keter, coroa, né? O que isso significa? Keter, ou coroa, são as 3 primeiras esferas da árvore da vida,
né? Que representada pelo ser humano são as faculdades da sabedoria, o entendimento e o conhecimento, né? Que formam um tripé, né? Que também fala sobre 3 formas de que Deus pode falar com o homem. Através de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, que muitos chamam de revelação, né, nas igrejas, e do entendimento, a capacidade de entender e compreender coisas do mundo espiritual, fazendo distinções, fazendo comparações, quando se compara coisas naturais com coisas espirituais, e assim você sobe de nível, você compara coisas espirituais com coisas espirituais também. Então, onde toda a experiência é puro deleite, a pessoa ela se deleita na capacidade de compreender o mundo espiritual e o reino, que primeiramente é estabelecido no interior do homem, na mente, no coração, nas emoções. Até que então venha, né, o Messias, até que então venha Yeshua novamente para reinar. Então, onde a pessoa se autorrealiza deleitando-se em satisfação. Naftali, ela possui, essa tribo, essa identidade espiritual, um poder, uma capacidade espiritual chamada permutação, que é a capacidade de interferir, de fazer intervenções sobre o verbo, sobre a situação em si, cotidiana que seja. Então, Naftali possui essa capacidade espiritual de fazer essas intervenções, de transformar uma maldição em bênção, por exemplo.